Rádio Madalena apresenta Madá Jovem, na página de programas do site. Um programa sobre cultura, política e esportes para os jovens de idade e de espírito. Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Tudo bem? Hoje vou abrir o programa de uma forma diferente. E já antecipo que, pelo menos para mim e para minha companheira Daniele Andrade, e tenho certeza que para você também, ele será especial. Bom dia, Dani. Ansiosa para o programa de hoje? Bom dia, Kaique. Bastante ansiosa e já com uma pitadinha de saudade. Pois é, eu também. Mas você deve estar se perguntando: Kaique, por que todo esse mistério? Bem, eu vou revelar. Hoje, na data desta gravação, 11 de dezembro de 2021, eu, Kaique Bertoletti, e minha parceira nessa caminhada até aqui, a jornalista Daniele Andrade, faremos o nosso último programa no Madá Jovem. Mas calma, o Madá Jovem não irá acabar. Apenas continuará com outros produtores à frente. E caso você seja ou conheça algum estudante de jornalismo ou profissional da área que queira fazer parte deste projeto, envie um e-mail com seu currículo para radiomadalena2@gmail.com com o assunto: quero fazer parte do Madá Jovem. É muito gratificante fazer parte de um trabalho como este, pessoal. Iniciamos aqui em agosto de 2020, com um trabalho totalmente voluntário. E é isso que rodeará nosso programa hoje. Como os jornalistas são importantes para as rádios comunitárias e como fazer parte de um trabalho como este. Mas antes de entrarmos de vez neste assunto, até para vocês entenderem melhor como chegamos até aqui, faremos uma pequena introdução até este momento. Em 2020, no último semestre da faculdade, surgiu, por meio de um comunicado da professora Caroline Sotilho, um convite para todos os alunos que quisessem participar da rádio comunitária, que no caso era a Rádio Madalena, que estaria abrindo novas vagas para estagiários. Prontamente, eu, Kaique, e eu, Daniele, nos inscrevemos para participar, pois o módulo que havíamos estudado recentemente na faculdade era a rádio, e a oportunidade de poder trabalhar com isso nos fascinava. Com cerca de mais 3 estagiários, fomos selecionados e começamos essa caminhada. De 5 pessoas selecionadas, acabaram ficando só 3. E daí, de reunião em reunião, veio a alegria. Soubemos que ganharíamos um programa, com assuntos que variavam entre as áreas de política, cultura e esporte. Nem sempre foi fácil conciliar os mesmos temas, né, Kaique? Mas toda vez tínhamos um assunto voltado para um desses campos. É verdade, Dani. Lembro que o primeiro programa gravei com o jornalista Marcos Dantas, que desde já fica aqui nosso agradecimento a ele por ter feito parte deste projeto. Depois, por alguns compromissos pessoais, Marcos teve que deixar o programa. E a partir do segundo episódio, quem assumiu a locução junto a mim foi a minha parceirona que está aí, a Daniele. Pois é, Kaique. Estivemos na rádio durante 1 ano e 4 meses, gravando ao todo 5 programas. Pode até parecer pouco, mas nesse tempo tivemos que conciliar o trabalho na rádio com muitas outras coisas. Faculdade, emprego. E trabalho voluntário é justamente isso, né? É você se esforçar nos seus limites para fazer o melhor para o lugar que ali está. Exatamente. E nesses 5 programas tratamos de diversos assuntos. Um dos principais foi a pandemia. Como os jovens lidaram com a reclusão no começo da Covid-19, como os jovens lidaram com as aulas à distância, como os torcedores paulistas se adaptaram aos jogos sem poder sair de casa e como foram os protocolos sanitários para a volta de alunos e professores no estado de São Paulo. Também tratamos de assuntos polêmicos, como as abordagens policiais, em que colocamos frente a frente um policial e um morador que já foi diversas vezes enquadrado, ambos para debaterem sobre o assunto. E respirando as eleições municipais de 2020, conversamos com um integrante do mandato coletivo, um jeito inovador de fazer política que está transformando o sistema eleitoral brasileiro. E com isso trouxemos especialistas, médicos, professores, autoridades,
sempre mesclando informação com opinião. Além de nossos jovens, sempre solícitos para conversarem com o Mada Jovem. Com 2 programas postados no YouTube, emplacamos 426 visualizações e com mais de centenas de ouvintes pelo site. E não sei para você, Dani, mas minha principal motivação para fazer parte da rádio era ser ouvido, ter voz em algum meio de comunicação e levantar pautas que talvez estivessem escondidas para o público da mídia tradicional. A minha motivação foi primeiro por conta da experiência que eu iria adquirir e também pela confiança que depois depositaram em nós para administrar um programa na rádio. Pois é, e falando de motivação, é aí que penso o quanto os jornalistas são importantes para as rádios comunitárias. Porque o jornalista em uma profissão como fonte de transformação pode ter um olhar mais profundo para a pauta, que somente com um olhar raso não poderiam ser absorvidas pelos ouvintes. E para trocar ideia com um jornalista que já fez parte de uma rádio comunitária, é que tenho o prazer de convidar aqui meu amigo, que inclusive cursamos faculdades juntos, né? Dario Vasconcelos. Dario trabalhou 1 ano na rádio comunitária Itaquera e também já apresentou o podcast Pode Falar Favela, da TV Brasil. Olá, Dario. Bem-vindo, meu amigo. Olá, Kaique. Olá, Dani. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, Dario? Tudo ótimo. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pelo programa. Como vocês disseram na introdução, está acabando, mas, na verdade, é o começo de outro ciclo e eu tenho certeza que vocês vão sair dessa experiência muito melhor. Então, parabéns aí pelos programas, pelos números que vocês apresentaram, pela audiência. Tenho certeza que quem ouviu aproveitou muito, né? Vocês tocaram em assuntos muito sensíveis e pautas muito importantes, né? Como vocês disseram, pautas que pode ser que passassem despercebidas para o grande público, mas para o público da Rádio Madalena, não, né? Porque vocês estavam ali para cobrir essas pautas. Então, parabéns. Obrigado pelo convite, viu? Que isso, a gente que agradece. É uma honra ter você aqui. Como a vida dá voltas, né? A gente falava de rádio na faculdade, acabou uma faculdade, cada um entrou no seu jeito, mas fomos para as rádios comunitárias e é muito legal ver que ambos seguiram esse caminho. Dario, e já começo fazendo uma pergunta para você. Nesse sentido, o que mais te atraiu para fazer parte de uma rádio comunitária, que no seu caso era a Rádio Itaquera? Isso, Eu cheguei na Rádio Comunitária Itaquera muito por conta mesmo do módulo que a gente cursou na faculdade, né, Kaique? A Dani também deve ter feito esse curso, esse módulo, obviamente, de rádio, e eu cheguei na Rádio Comunitária Itaquera por isso, porque eu queria entender um pouco melhor como que funcionava esse ambiente, né? Eu confesso que eu fui com uma visão muito limitada de um recorte que eu tinha do que era uma rádio comercial, né? Muito embora eu entendesse ali que as pautas que eram tratadas eram pautas muito segmentadas e geralmente pautas que foram invisibilizadas pela grande mídia, mas eu cheguei com um recorte de rádio muito limitado mesmo, no sentido de achar que eu ia chegar numa grande produção, assim, sabe? E por que você acha que você tinha essa visão? Eu acho que por conta do tradicionalismo, né? Daquilo que a gente foi impactado durante a vida. Eu fui impactado ouvindo Rádio Cidade, quando era pequeno, assim, sabe? Eu sou dessa época, né? Rádio Band e tal. E aí, quando a gente vai tendo contato com o jornalismo, a gente entende que também se faz jornalismo por meio das rádios, né? Das rádios, também rádios comerciais. E acho que foi essa foi mais ou menos a visão que eu tive quando eu cheguei. E, na verdade, quando eu vi que aquele mundo de rádio comunitária era diferente, eu falei, opa, peraí, acho que aqui tem alguma coisa que me interessa muito, né? Que são essas pautas que vocês disseram aí na introdução, né? Essas pautas que ninguém dá atenção, que passam despercebidas, e aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, sabe, Kaique e Dani? Eu acho que isso que me levou mesmo, assim, me incentivou a continuar. O que vocês disseram é dar voz, né? Dar voz para um monte de gente que não tem voz. Colocar uma lupa ali e dar um zoom num problema que é bem específico daquele lugar, daquele bairro, daquela região, daquele território, e pessoas sofrem por conta desse problema e a grande mídia não consegue dar conta dessas pautas, né? Acho que essa foi a grande motivação também. Entendi, Dario.
E vamos dividir a angústia das rádios aqui, que às vezes nem sempre é por conta das próprias rádios, mas sim a falta de orçamento e de verba que acabam complicando a estrutura de um todo. Para você, qual foi essa dificuldade? Você utilizou os seus próprios equipamentos? Você que gravava os programas e editava? Como funcionava essa questão? Dani, é interessante a gente analisar esse ponto que você falou sobre a estrutura, né, financeira, inclusive, porque se a gente avaliar o cenário brasileiro de rádio comunitária, as rádios comunitárias ocupam 51% das rádios do Brasil. Isso é muito interessante de analisar, porque se a maioria das rádios que existem no Brasil são comunitárias, e principalmente ali na região do Centro-Oeste, aí posso falar com bastante propriedade, porque eu faço um trabalho de assessoria para hospitais do interior do Centro-Oeste, e lá as rádios comunitárias são fortíssimas mesmo, são como rádios comerciais. Mas se a gente analisar que esse número é 51%, era para a gente entender também, ou pelo menos na prática, era para a gente, pelo menos, almejar que as rádios tivessem uma estrutura mínima para trabalhar. Mas na prática não é isso que acontece, né? Quando eu cheguei na Rádio Comunitária Itaquera, por exemplo, existia a concessão lá para a rádio funcionar há 10 anos, mas o equipamento ainda era precário, microfone que não funcionava, muitas vezes durante a pandemia, né? Vocês falaram aí na cabeça sobre a pandemia. Durante a pandemia, muitas vezes eu tinha que levar o meu álcool em gel para limpar, sabe assim? Então, esse cuidado que as rádios comunitárias, que as rádios comerciais têm, por conta de ter patrocínio, de ter incentivo financeiro, as rádios comunitárias, elas pecam. Na verdade, não elas, né, em si, mas é porque realmente falta uma estrutura ali, falta um apoio, por conta do público que atende também, né, por conta de tudo que está em torno disso. Então, eu acho que a estrutura ainda é precária, pode melhorar bastante, tem espaço para melhorar, sobretudo falando de um país que a gente vive com, né, assim, é um país continental, com dimensões imensas, né, e tem muitas rádios comunitárias no Brasil, mas eu acho que falta um pouquinho, sim, de incentivo, né, principalmente estrutural. Muitas vezes eu levei meu próprio microfone de lapela quando vinha um convidado para a gente entrevistar, então eu tinha lá 2 microfones, um meu e outro do apresentador, e aí vinha um terceiro e a gente tinha que tentar ali mediar, né, fazer alguma coisa. Eu conectava meu próprio microfone de lapela, mas a gente nunca deixou de fazer, sabe, Dani? A gente nunca deixou de fazer essa prestação de conta, assim, para o público, né? Que é importante. A audiência precisa ter acesso a essa informação, às informações que a rádio comunitária traz. Então, todo esforço é válido e importante. É importante. E aí, até fugindo um pouquinho do roteiro, Dani, mas é que o Dario me deu essa brecha, eu acredito que a pandemia ela deu gatilho para muito assunto, né? Muitas coisas surgiram com a pandemia, tanto é que se a gente for pegar a margem dos programas que nós fizemos, de 5 programas que saíram, 3 foram sobre a pandemia, porque eram muitos assuntos que estavam interligados na vida dos jovens, que eram a nossa pauta, entendeu? Então, acredito que gerou muito isso. E foi legal você citar essa questão da edição, essa pergunta sua, Dani, porque até para o pessoal que acompanha a gente entender, nós gravamos desde o início, eu estou aqui no meu quarto. O fundo aqui é branco, mas eu estou na parede do meu quarto, porque por mais que a Rádio Madalena tenha um estúdio para a gente fazer as gravações, a gente não conseguiu se reunir com o pessoal. A gente conseguiu se reunir com o pessoal uma única vez, que foi sobre o programa de abordagens policiais, que tem até no YouTube, se vocês quiserem conferir. E a gente chegou aí no estúdio para conhecer. Assistiu? Eu assisti esse programa, assisti. Foi apenas uma única vez que nós tivemos a oportunidade de ir lá e ter o contato físico com alguém da rádio e num local físico também. Depois disso tudo começou a piorar um pouco mais e aí a gente ficou em casa mesmo. Exatamente. O Dario, e até citando todos esses problemas que envolvem as rádios comunitárias, é um trabalho gostoso, mas a gente sabe que tem essa falta de estrutura, essa falta de verba. O que mais te encantou aí a fazer parte de uma rádio comunitária? Mesmo tendo talvez até uma pré-opinião que poderia ter tudo isso envolvido, todas essas problemáticas. O que fez te encantar pela rádio comunitária? Na verdade, assim, Kaique, Kaique e Dani, eu não sabia direito, né, o que eu ia encontrar. Então, eu fui mesmo motivado por essa questão acadêmica mesmo, estou cursando, estou fazendo um módulo de rádio, vou lá para ter essa experiência e tal.
E aí, quando eu me dei conta da importância da rádio comunitária, ali para aquele território específico, né? Eu não estou falando para o Brasil, eu não estou falando para São Paulo todo, eu não estou falando, né, para a região sudeste inteira, eu estou falando para um território muito específico, que neste caso era Itaquera. Quando eu me dei conta disso, eu entendi, e aí, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu entendi que tinha a parte do entretenimento, mas tinha também essa quebra de monopólio, sabe? Monopólio da informação, estou dizendo, né? De democratizar a informação para aquela região, para aquelas pessoas que estão ouvindo, sabe? E aí isso me encantou, aí isso me motivou mais ainda de falar, cara, eu estou fazendo uma história muito interessante aqui para essa galera. Tem uma galera que ouve a gente aqui todo domingo de manhã, cara. Então vamos fazer esse negócio acontecer. Vamos trazer o cara aqui do Consegue para entrevistar, vamos trazer o cara de um outro conselho municipal para a gente entrevistar, vamos trazer uma pessoa, uma psicóloga aqui da região, desse território, dessa quebrada aqui, para a gente saber a opinião dela acerca desse cenário pandêmico. Vamos trazer a galera aqui do bairro para a gente dar voz para esse pessoal, vamos fazer, enfim, vamos movimentar essa região. Então, vai essa quebra de paradigma e principalmente desse monopólio que as rádios comerciais têm, que me atraiu a continuar, sabe? É muito difícil fazer rádio no Brasil, principalmente a comunitária, é muito difícil, Kaique, porque a gente aborda e toca em situações muito delicadas, muito sensíveis, né? Mais difícil ainda é fazer as pessoas daquela região, daquele território, terem voz e serem ouvidas, né? Então, acho que esse foi um grande motivador, assim, que me impulsionou para continuar, e mesmo com todos esses problemas, para não parar, né? E, para além disso, devolver aquilo que eu acho que, como cidadão e como jornalista, é meu dever, né? Que é tornar público aquilo que é de interesse público, né, cara? Eu acho que é isso. Dario, e até compartilhando um pouco de experiência agora, eu acho que o que é legal também das rádios comunitárias é que, além da gente, que somos recém-formados, conseguirmos ter voz em rádios comunitárias, a gente dá voz a pessoas que muitas vezes não têm voz. É isso. Eu acho que isso foi muito bacana, entendeu? Teve um episódio que a gente trouxe um grupo de professoras, lembra, Dani? Que elas eram de um grupo chamado Brigada Sanitária. O que era esse grupo? Esse grupo estava retornando, as aulas em São Paulo estavam retornando logo ali em setembro, quando o Dória concedeu essa volta com cerca de 80% dos alunos, uma margem assim. E daí elas estavam brigando para que as escolas não voltassem, porque elas estavam cientes que as escolas não estavam seguindo os protocolos sanitários. O que elas falavam para a gente? Olha, ninguém recebeu nosso grupo, receba a gente, fala com a gente. Então, só para citar para quem está ouvindo a gente, que muitas vezes a gente vai até as fontes. Mas tem vezes também que as fontes vêm até a gente, porque elas precisam desse espaço, que as grandes mídias não fornecem, né? Mas segue lá, Dani. Quer fazer uma pontuação nisso, Dario? Não, só quero uma costura bem rápida, assim, porque você falou disso, é importante, né? As rádios comunitárias nasceram no Brasil lá na década de 80, né? A gente sabe disso. Na década de 80, 70, e começou mesmo a funcionar em 80, em Minas Gerais, com a Rádio Favela, e a ideia principal era realmente essa contracultura, né? Era realmente ser não subversão, mas ser contra aquilo que vinha sendo posto e tal. E aí a cultura, as artes, tudo isso era realmente muito explorado ali nas rádios comunitárias. Mas com o tempo percebeu-se a necessidade de apontar para outro norte, para aquilo que importava mais as pessoas desse território, né? E aí vem bem assim ao encontro disso que você está falando, Kaique. Eu entrevistei uma menina na Rádio Comunitária Itaquera, e ela é uma funkeira mirim. Acho que a menina tem, sei lá, 9, 10 anos, funkeira mirim. E, cara, assim, um estouro a menina estourada. E ela chegou até a gente, por meio de uma outra entrevista que eu fiz, e para um jornal que eu escrevia, e, cara, a menina de um carisma tão grande e um talento gigante, e um talento que está ali escondido no interior de Itaquera, assim, lá no miolo, assim, sabe? E ninguém sabe, ninguém conhece. Exato. Então, acho que, sabe, assim, esse é o papel também da rádio, é mostrar que na mostrar favela... os talentos. Exato, que na favela, na periferia, não tem só tiro, porrada e bomba, sabe? Tem gente talentosa, tem artista mirim, tem grafiteiro, tem gente que tem sambista, tem poeta, tem sarau, tem gente com vocação política, tem vereador, sabe, sacou assim? É dar voz para essa galera. Literalmente tudo dentro da favela. Exato. É um lugar que não tem espaço para isso. Exatamente, Dani, exato. Então, assim, a importância da rádio comunitária incorre também em, de alguma maneira, atravessar a vida dessas pessoas, sabe? Atravessar
e no futuro, essa menina de 10 anos, Bianca Frazão, o nome dela, ela vai lembrar, cara, fui lá na Rádio Itaquera quando eu tinha 9 anos, sabe? E os caras me deram uma oportunidade. E não é a gente que deu oportunidade. A gente só fez o nosso papel social como jornalista, né? Que é tornar público, que é de nosso interesse, sabe, gente? Fizemos a ponte, né? Exato, exatamente. Mas, Dario, que recado você gostaria de deixar para quem quer fazer parte de rádio comunitária, mas ainda tendo receio dos percalços que terá pela frente? Eu acho, gente, que assim, é interessante pensar que percalço tem em qualquer lugar. Na TV, na rádio comunitária, na rádio comercial, em qualquer lugar. Eu fui fazer podcast, o Kaique falou na abertura aí, na apresentação. Fiz também, há algum tempo, um podcast chamado Pode Falar Favela, na TV Favela Brasil. Emilino Matarazzo, fundão da Leste também. E lá a gente também tinha vários problemas. Problema técnico, problema de conseguir convidado, como vocês também devem ter, enfim. Então, acho que os percalços eles vão acontecer em qualquer lugar, em qualquer profissão. Mas falando de rádio comunitária, para você que está ouvindo a gente, é estudante de jornalismo, gosta da coisa, vai lá, se joga nisso, sabe? Aproveita essa oportunidade de tornar público para as pessoas aquilo que é de interesse público e notório, que é principal, é notório, tá ali, tá escancarado, todo mundo tá vendo, mas ninguém tem coragem de falar. E aí você que tá ouvindo a gente aí, pode ser esse cara, pode ser essa mina que vai dar voz para uma galera aí que nunca imaginou ter voz, sabe? Então, acho que não vou dar nem dizer conselho, mas uma sugestão. Se joga mesmo. Ah, mas é de graça, Dario. É voluntário o trabalho, eu não vou ganhar nada. Mas é assim que começa mesmo. É assim que a coisa funciona. E o prazer que você tem quando você dá voz para essas pessoas, quando você vê a pauta publicada, quando você entrevista, quando você sente a importância do seu trabalho, não tem preço, de verdade. É lógico, no futuro é importante ter, né? É importante alguém te pagar por isso. Mas para quem está começando ali, eu acho importantíssimo. Então, sugestão, se joga, fecha os olhos, abraça, é difícil, ter que conciliar trabalho, ter que conciliar estágio, ter que conciliar um monte de coisa, mas pelo menos para mim foi, né? Super valoroso, assim, enriqueceu muito, me enriqueceu muito, de verdade, assim, entender que esse público precisa ter voz e dar voz, né? E dar voz, é isso. Dario, meu parceiro, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. O recorte foi pequeno, mas era só para a gente mostrar mesmo, compartilhar as nossas angústias, alegrias, experiências, tudo que envolve uma rádio comunitária. Muito obrigado por esse seu recorte. Se você quiser falar algo mais, fique à vontade, o espaço está aberto para você e desde já, muito obrigado por fazer parte desse nosso último programa, desse ciclo nosso que se encerra hoje na Rádio Madalena com o programa Mada Jovem. Imagina, que é isso, gente. Obrigado, eu que agradeço. Dani, Kaique, brigadão de verdade. Parabéns mais uma vez aí pelo programa. E no recorte não foi pequeno, não, foi ótimo. Eu que falo demais também, né? E acho que é um ciclo que tá se encerrando para outro começar. E de repente vai saber, né? A gente não se encontra aí pela vida e a gente faz alguma coisa junto aí, nós três, né? Então, parabéns mais uma vez, viu, gente? De verdade. Obrigado pelo convite. E agora vamos chamar para conversar com a gente Igor Del Carmo, que há 2 anos presta serviços para um Fórum Democracia na Comunicação, o FDC. O Fórum é uma entidade que coordena diversas rádios comunitárias da capital, que juntas dividem a frequência 87.5 FM. Igor, você pode nos explicar melhor o que é a entidade e como funciona o trabalho de vocês? Claro. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, o Fórum, ele é essa entidade que você explicou, a gente está coordenando 32 rádios na capital de São Paulo, desde a Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul e Zona Norte. Essas 32 rádios, todas elas dividem a frequência 87.5 FM e elas operam cada rádio tem 1 quilômetro de alcance do bairro onde ela atua. O Fórum ele já está há mais de 40 anos fazendo esse trabalho, porém só mais recentemente que a gente conseguiu o edital das rádios comunitárias, o edital das rádios comunitárias, que é a parte da Secretaria de Cultura. Desde então a gente tem conseguido fazer muitos mais trabalhos relacionados à virada cultural, trabalhos mais voltados também ao comércio local, e é isso, basicamente.
Ô Igor, e vocês como um representante das rádios comunitárias, acredito que chegam até vocês muitos questionamentos, talvez muitas insatisfações, sugestões, elogios, como qualquer outro setor. O que você mais sente que as rádios comunitárias têm dificuldade em enfrentar hoje em dia? É a falta de resposta do poder público. Porque a gente consegue, geralmente a gente consegue fazer a pauta, como você falou, a partir das demandas dos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes, eles mandam sugestões, a gente até às vezes quer fazer uma matéria elogiando algum serviço da prefeitura. Só que a gente envia as perguntas para o pessoal da prefeitura, que até, na teoria, eles são muito solícitos com a gente, mas na prática, às vezes demora para responder, até às vezes uma notinha eles demoram para responder. Então, a falta de resposta do poder público é o que mais dificulta o nosso trabalho. Pelo seu convívio com essa área, há muitos jornalistas envolvidos com as rádios comunitárias? Não muitos. Na verdade, o que a gente tem visto, tem chamado a nossa atenção é que muitos jovens jornalistas, pessoas como eu, como muitos que acabaram de sair da faculdade, a gente está procurando um lugar e a gente não tem problema, a gente quer se jogar, a gente quer trabalhar, então para a gente não tem problema. Conforme a gente vai crescendo, conforme outras pessoas vão subindo de cargo, elas meio que vão esquecendo das rádios comunitárias, de onde elas vieram, tudo mais. Então eu vejo que são muitos os jornalistas que estão nas rádios comunitárias agora prontos para fazer um trabalho voluntário são mais os jornalistas que estão saindo da faculdade agora, os jornalistas mais novos, quem está se formando agora. E você acha que isso se dá pelo fato de muitas vezes, muitas vezes não, quase 100%, as rádios comunitárias não remunerarem os seus profissionais? Ou você acha que o estudante também o estudante de jornalismo utiliza aquilo como um degrau para ele chegar onde que ele quer? Vou começar aqui, vou fazer o meu portfólio e vou galgando aos poucos o que eu quero chegar. Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Olha, eu acredito que tem um pouco das duas coisas. Eu, por exemplo, eu não vou ser hipócrita de dizer que, para mim, eu tenho... meu objetivo é só ficar nas áreas comunitárias. É lógico, eu queria muito passear por todas as áreas que o jornalismo me oferece, mas eu também acredito que a falta de remuneração, às vezes, com um trabalho a falta de um trabalho remunerado, claro que isso aperta para toda pessoa, não só jornalista, mas com qualquer outra pessoa que vá fazer algum serviço voluntário. Mas eu acredito sim que tem bastante parte de jornalistas que estão saindo agora que só usam isso como um degrau. Pode ser que eu esteja errado, que muitas pessoas acabem voltando, porque a gente tem visto também um crescimento das rádios comunitárias e muitas pessoas querendo voltar a fazer o trabalho de rádio para fazer podcasts, para apresentar outras formas de transmissão. Mas, Igor, agradecemos demais a sua participação. O seu depoimento vai servir bastante para passarmos aos nossos ouvintes como funciona essa questão técnica da rádio comunitária. E como a gente fez com o Dario, que foi o nosso entrevistado anterior, eu gostaria que você deixasse um recado para jovens jornalistas que querem entrar em rádios comunitárias, mas ainda tem esse receio de saber o que o espera pela frente. Quer deixar um recado para eles, por favor? Claro, bom, justamente isso, não tem esse tabu de experimentar a rádio comunitária, tem muita coisa boa para se fazer nos trabalhos comunitários, não somente em rádio, o trabalho de jornalismo comunitário, seja onde ele for, mas eu acredito que se vocês tentarem trabalharem com rádio comunitária, eu acho que vocês vão se descobrir bastante. Quando eu entrei para o jornalismo, eu era muito a pessoa eu só quero escrever, eu só quero ficar um pouquinho ali na redação. A partir do momento que eu comecei a experimentar fazer rádio, o meu TCC foi um documentário para rádio e eu posso dizer que eu me descobri bastante, fazendo um trabalho de sonoplastia, fazendo um trabalho... E eu trabalho com uma rádio da minha comunidade, em Guaianazes, que me fez criar uma conexão bem maior com o bairro onde eu moro. Então é isso, não tenho medo de experimentar. Se vocês conseguirem uma vaguinha aí na rádio comunitária, abraça essa oportunidade. Valeu, Igor. Muito obrigado. Muito obrigada, Igor. Falou, gente. Tchau, tchau. Pessoal, vamos chegando ao fim do último Mada Jovem comandado por mim, Kaique Bertoletti e a jornalista Daniele Andrade. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, principalmente a toda a diretoria da rádio, e aqueles que estiveram conosco a maior parte desse tempo. A Conceição, o Pedro, o Mauro e o Tibúrcio.
E deixamos aqui o convite para os estudantes de jornalismo e até os profissionais da área que façam parte da Rádio Madalena. Continuem fazendo parte deste belo projeto que iniciamos aqui. Que além do 6º programa que gravamos hoje, que vem o 7º, o 8º e muitas mais edições. Lembrando que para fazer parte do Mada Jovem, basta enviar seu currículo para o e-mail radiomadalena2@gmail.com com o assunto Quero fazer parte do Mada Jovem. Dani, deixa sua despedida aí para os nossos ouvintes, minha amiga. Foi um prazer trabalhar com você, Kaique. Agradeço pela oportunidade que a rádio nos deu e que possamos nos encontrar novamente, fazendo novos projetos ótimos assim como este. Obrigado, Dani. Também foi um prazer enorme ter trabalhado com você, ter falado para centenas de ouvintes. Agradeço à Rádio Madalena por essa oportunidade. E é isso, pessoal. Valeu e até mais. Tchau, tchau. A Rádio Madalena apresenta Mada Jovem, na página de programas do site. Um programa sobre cultura, política e esportes para os jovens de idade e de espírito.